Em Sertãozinho, o trecho de rotatória sempre provoca acidentes de trânsito. A comunidade faz o apelo por alguma mudança com medo que pessoas sejam atingidas pelos carros que perdem o controle em alta velocidade. Nesse cruzamento de rua com avenidas no bairro Xangri-Lá, em Sertãozinho, os acidentes são constantes. O último fez um estrago muito grande nessa casa vizinha. Nunca tinha acontecido assim, sabe, de entrar dentro da casa. Essa foi a primeira vez, mas o barulho foi bem alto, foi assustador. E foi durante a madrugada que uma caminhonete perdeu o controle e derrubou o muro dessa casa. Um prejuízo para os moradores e, por sorte, nenhuma vítima. A Laís mostra as marcas na casa dela, que também já foi atingida muitas vezes. Esse acidente aqui que aconteceu na minha casa, o rapaz era, eu acho que umas 3, 4 horas da manhã. Ele veio em alta velocidade, ele não conseguiu fazer a rotatória, então ele bateu e ele foi rodando, até que ele parou no meio das árvores. A rotatória faz o contorno em 5 árvores centenárias. Elas não foram arrancadas na ocasião da implantação do projeto viário, mas não escapam dos acidentes. Volta e meia tem carro batendo. A gente tem muito cuidado, né, até de ficar na calçada, aqui a gente evita. Então tem essa preocupação justamente se alguém perder um controle e entrar na calçada, né, e estar atingindo alguém. Como já tivemos histórico de um dos veículos ter batido em outro e jogado em cima da calçada. Ele tem que vir com o veículo em cima da faixa de pedestre, o que não é bom, e logo em seguida ele tem que acelerar o veículo. No que ele acelera o veículo para passar pela avenida, ele já encontra uma curva de raio muito curto. De um lado ele tem a árvore, do outro lado ele tem que fazer a curva. Isso pode fazer ele perder o controle do veículo e bater nas casas. O motorista fica prejudicado com a falta de visibilidade e acaba tendo que avançar a sinalização de solo. Tem muito pare, mas a ordem no trânsito ainda é difícil. Então, principalmente os horários de pico. E normalmente tem muitos veículos que, embora tenham pare, eles acabam passando direto, e onde pode ocorrer acidentes ou não dá segurança para as pessoas atravessarem, Recentemente, um semáforo foi instalado, mas não resolveu o problema. Para os pedestres, a travessia é complicada. E é muito difícil atravessar, porque ninguém para. As faixas de pedestre que tem por conta da má visibilidade, eles acabam parando com o carro em cima. A gente estava até com a expectativa que ia ser revisto aqui, mas até o momento não foi revisto essa questão de segurança nessa rotatória. Infelizmente, nós ainda pensamos muito no nosso sistema viário, pensando muito mais no carro e não nas pessoas, não na qualidade de vida do ser humano. Para esse engenheiro, os problemas de mobilidade urbana aconteceram pela expansão da cidade sem o devido planejamento de trânsito, mas ainda há uma saída. Não é necessário a prefeitura, junto com os órgãos ambientais, entrarem em um consenso, uma espécie de compensação por essas árvores, refazer essa rotatória de acordo com as normas vigentes e a prefeitura fazer uma compensação dessas árvores que deverão ser retiradas para que o projeto se adeque. Thaís Mantoani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Sertãozinho não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. André, a gente viu aí que é um problema que realmente merece atenção, afinal de contas coloca em risco a segurança de muitos, Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em trânsito, Hugo Moura. Doutor, nós mostramos na matéria um claro problema urbano que acarreta um grave problema de trânsito. Não merecia mais urgência por parte da Prefeitura de Sertãozinho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu entendo que sim, é um assunto muito sério que pode gerar acidentes fatais. Então, a sociedade civil deveria se organizar de uma forma a buscar a tutela dos seus interesses junto ao legislativo, junto ao executivo local, visando melhorias urbanísticas, de uma forma abrangente para que a gente conseguisse a redução desses acidentes no local. Vale ressaltar que o cruzamento que mostramos não é o único que oferece problema naquele bairro. Isso mostra um certo descaso, que seria necessário um planejamento melhor? Sem dúvida nenhuma. O local carece de um planejamento urbanístico um pouco mais adequado, refinado. Talvez a construção de elevados para a travessia de pedestres ou até de viadutos minimizariam os efeitos dos acidentes que ocorrem no local.
Muitos acidentes graves foram registrados naquele trecho. A prefeitura ela pode ser responsabilizada? Sim, sem dúvida. Se ficar constatado que a prefeitura age com negligência em questão de sinalização vertical, horizontal, ou até mesmo na instalação de redutores de velocidade, tanto os pedestres como os moradores ou os condutores que forem lesados podem reunir elementos, as provas e ingressarem com ações judiciais para que tenham os prejuízos materiais ressarcidos. E falando sobre isso, doutor, qual a orientação para quem foi vítima da confusão daquele trecho, já que muitas pessoas aí tiveram realmente prejuízo? Eu oriento a todos os indivíduos que primeiro façam a captação das provas através de filmagens, fotografias ou mesmo testemunhas, para que futuramente isso possa embasar ações judiciais visando a reparação dos prejuízos materiais que elas sofreram. E nessa questão vale reforçar também para o cidadão participar da vida pública, né? Discutir leis como o plano diretor, talvez pode ser um caminho, uma solução para esses problemas? Sem dúvida nenhuma, muito bem observado. A sociedade civil, através da associação de moradores, pode se organizar e participar de assembleias, de reuniões dos vereadores e das decisões que tomam o Poder Executivo visando a melhoria do local. E como você disse, a solução pode estar em medidas simples também, né? Como sinalização ou questões também mais complexas como obras. Seja lá qual for, ela não deveria ser tratada também com a população, dar uma resposta para a população? Sim, sem dúvida nenhuma. Vou reiterar aqui nessa minha posição. A população deveria se organizar, né, através da associação de moradores e pleitear junto aos seus vereadores ou à própria Câmara Municipal de Sertãozinho as melhorias que são necessárias para que a gente possa reduzir o número de acidentes. Ok, doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar que jovens e adolescentes se unem e expõem em redes sociais abusos sexuais, violências sofridas por elas. E todos os detalhes a gente mostra daqui a pouco. André. Até já, Thaisa.